Bom, vamos iniciar aqui, tá, gente? Então, o que nós vamos fazer hoje é o módulo de produção, tá? Eu já cadastrei alguns produtos aqui, que é o produto que a gente vai utilizar para fabricar, tá? Então, primeira coisa, cadastro de produtos. Então, a gente pode vir aqui, os tabelas diversas produtos, ou clicar aqui nesse botãozinho, que é a mesma coisa, tá? Eu já cadastrei aqui alguns produtos. O produto que nós vamos fabricar é a caneta Faber-Castell, tá? O que você precisa observar aqui na hora de cadastrar um produto? O que é importante, tanto para a produção, né, para o SPED futuramente, a unidade de medida tem que ser preenchida, a situação do produto, se é nacional, se é estrangeiro, o tipo do produto é obrigatório e é um fator essencial aí na hora de você exportar o SPED, e o NCM. Esses são fatores principais para um cadastro, tá? Isso falando em produção. Feito esses cadastros, você pode gravar aqui embaixo. Eu já cadastrei todos os produtos, eu vou puxar algum outro aqui, todos os produtos que vai envolver minha produção. Então, eu cadastrei o produto acabado, que vocês acabaram de ver, que é a caneta, e eu cadastrei os componentes dele. Por exemplo, a gente vai ter aqui a recarga de tinta azul, que é um dos itens que nós vamos usar para fazer produção. Repare aqui que ele é minha matéria-prima, tá ok? Bom, primeiro passo, então, depois que a gente fez o cadastro, nós vamos aqui em estoque e produção, gabarito do produto kit. Essa tela é onde a gente cadastra o gabarito do produto que nós vamos fabricar. Então, nós vamos fabricar uma caneta. Quais os componentes ou matéria-primas que a gente precisa para fazer esse produto acabado, que no nosso caso é a caneta. Então, você já cadastrou todos os produtos lá no cadastro de produtos e agora aqui você vai fazer o vínculo da receita de bolo, vamos dizer assim, né? Então, você tem aqui, para eu fazer uma receita, quais são os itens que eu vou precisar, no caso, componentes ou produtos, finalidade, né? Bom, primeiro produto, nós vamos puxar aqui em cima o produto finalidade, que é o produto que a gente quer fabricar. Então, a gente vai puxar aqui a caneta, certo? É o produto que nós vamos fabricar, nosso produto acabado. A gente tem algumas configurações aqui, revisão, data de revisão, isso aqui é quando o gabarito já foi revisado, então você tem aqui algumas informações que você pode colocar, no nosso caso é um cadastro novo, então a gente não vai preencher essa informação. Fonte de suprimento, nós temos dois tipos de fonte aqui, que é o fonte de interno e o fonte externo. O fonte interno são os produtos que eu obtive, que eu comprei, né, e eu vou fabricar. Fornecedor externo é quando não sou eu quem vou fazer a fabricação, é um terceiro, tá? No nosso caso, nós vamos fazer a fabricação. Lembrando que quando você você utiliza a opção fornecedor externo, você não fabrica. Então, toda a etapa posterior que eu vou apresentar não vai aparecer, você não vai poder fazer fabricação. Esse seria um gabarito que você não faria fabricação. Ah, mas por que essa informação? Porque o SPED ele vai utilizar de informações para produtos que são fabricados pelo seu fornecedor. Então, se você é obrigado a levar essa informação para o SPED, então, por mais que você não vá fazer a fabricação do produto, você tem que indicar como que esse produto seria fabricado. Então, qual é o produto acabado e os componentes dele. Para fabricar, usa fornecedor interno. Esse modo de importação, na ordem, ele tem duas opções, que é a importação automática e a importação manual. Geralmente vai ser utilizada a importação automática, onde quando você for fazer a fabricação lá na tela de ordem simples, você vai importar automaticamente os itens aqui que você já cadastrou, tá? Se você colocar manual, o sistema dá a opção de você remover alguns produtos que você não queira que esteja lá na sua produção. Então, se você sempre tem aquela questão de alterar produtos, por exemplo, a minha receita nunca vai ser a mesma, então, para eu fabricar uma caneta Faber-Castell, nem sempre vai ser os mesmos itens. Geralmente, eu vou fazer essa alteração. Então, fica fácil você deixar essa opção de importação manual. Antes de fazer a importação, eu vou mostrar lá na frente para vocês, tá?
Antes de você fazer a importação, o sistema abre uma tela perguntando quais itens você quer inserir para fazer o produto, e aí você vai poder marcar ou desmarcar algum produto que você não queira, que vá nessa fabricação. Porque aí entra o caso de você poder substituir um produto por outro. Por enquanto, eu vou deixar a opção automática. E esse destino da ordem de produção, nós temos algumas opções, que é o processo interno próprio, o processo interno de terceiro e o processo externo com remessa. Geralmente vai ser utilizada a opção de processo interno próprio, mas nós temos aqui o processo interno de terceiro, que é quando o seu terceiro faz a fabricação, e nós temos o processo externo com remessa, que é quando o seu fornecedor externo vai fazer a fabricação com nota fiscal, com remessa e tudo mais. Ele vai te enviar uma nota fiscal de remessa. Bom, aqui embaixo a gente tem a aba componentes. O que nós temos aqui? Os nossos produtos, matéria-prima, nossos itens que nós vamos fabricar. A aba componente, nós vamos cadastrar aqui os produtos que nós vamos utilizar para fabricar a caneta, tá? A caneta Faber-Castell. Então, aqui nós vamos colocar os itens que nós compramos, tá? Então, eu comprei a recarga de tinta azul, comprei o tubo da caneta Faber-Castell e também comprei a tampa da caneta. Então, nós temos aqui 3 itens. Se você olhar a sua caneta, ele tem um tubinho dentro, né? Desse tubinho que eu tô falando, tá? Pra gente não confundir o tubo, na verdade, a recarga. Esse recarga de tinta azul é aquele plástico que você tem dentro da caneta que vai a tinta, tá? A gente tem o tubo da caneta, que é a parte de fora, e a tampa. Faltou eu cadastrar um produto aqui, que eu já criei e não cadastrei. Deixei para cadastrar junto com vocês, tá? Então, como que eu adiciono aqui um item, a matéria-prima? Eu vou puxar aqui o próximo código, vou dar um Enter, sequência não precisa ser preenchido, e você vem no código. Então, faltou eu adicionar aqui a tinta para a caneta, que é a tinta que vai dentro da recarga, tá? Densidade você não vai preencher, você vai preencher a quantidade de tinta que você vai utilizar para essa fabricação dessa caneta, para uma caneta, tá? Lembrando que essa receita, esse kit que você está montando, ele corresponde a um item desse produto que você quer fabricar. Então, se você vai fabricar caneta, é uma unidade ou 1 quilo, depende do que você estiver fabricando. Então, lembre-se que sempre a quantidade que você for preencher aqui é referente a uma unidade ou 1 quilo, de acordo com a unidade que você está utilizando do produto, tá? Então, para fabricar a caneta Faber-Castell de tinta, eu vou utilizar aqui 10 gramas. Se eu não me engano, eu cadastrei esse produto aqui como grama. Vou pesquisar pelo nome. Porque você vai me perguntar, mas como que eu sei se é unidade, se é quilo? Você cadastrou aqui, ó. Eu cadastrei, na verdade, como ml. Então, eu estou dizendo assim, quantos ml eu preciso para fabricar uma caneta? É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Então, eu tenho que cadastrar aqui com ml. Então, estou dizendo que eu vou utilizar para fabricar uma caneta 10 ml, tá? Isso aqui vai de acordo com o que você cadastrou, a unidade do produto. Valor unitário, vocês nunca preencham, tá? Por quê? Porque a gente tem variação de entrada. Por exemplo, horas você vai comprar o seu produto. Então, no campo valor unitário, vocês nunca preencham nada. Por quê? Quando você determina aqui no gabarito, no cadastro do gabarito, que o valor unitário de cada um desses produtos é fixo, isso significa que não muda. Então, você pode estar comprando o produto por um preço e fabricando ele por outro. E aí, o seu custo do produto final, que é a caneta, que é o que você vai fabricar, ela pode não estar correspondendo ao preço que você está comprando. Então, é importante você nunca preencher essa informação aqui.
Pensando que lá no futuro, ou daqui 1 mês, 2 meses, você vai comprar o produto por um outro preço, você criou aqui algumas informações como valor fixo, o preço não vai mudar, então você vai fabricar com o mesmo preço anterior e você está comprando um produto provavelmente mais caro ou mais barato, né? Pode ser um ou outro, no caso. Então, não preencha essa informação. Não quer dizer que você não possa preencher de forma alguma, mas futuramente, se você tiver preenchido essa informação manual aqui, deixado ela como fixo, vai precisar revisar os gabaritos em determinado momento para corrigir os preços, porque vai ter variação, né, na sua entrada. Quando você não preenche esse preço, como que funciona? A gente tem duas formas de trabalhar. O sistema vai puxar de acordo com as suas compras. Então, você fez o lançamento das suas notas de entrada, que movimentou estoque, né? E aí, o sistema vai fazer o cálculo e vai saber qual que é o preço deste produto aqui para uma fabricação. A gente tem duas formas de trabalhar. Ele pode utilizar ou a última compra, que você comprou o produto. Então, aqui no cadastro de produto, você vai ter aqui o valor da última compra, de acordo com o que você lançou de nota fiscal de entrada, ou você pode trabalhar pelo preço médio. O ideal, no caso, seria trabalhar pelo preço médio. E para você trabalhar pelo preço médio, você precisa vir aqui no cadastro de empresas, aba parametrização, estoque, e marcar essa opção, custo do gabarito pelo preço médio. O que significa? Que o sistema vai pegar uma média das suas entradas, que sofreu muitas variações, e ele vai fazer um cálculo para chegar no preço do produto, tá? Preço de compra dele. Por que essa informação? Porque pode ser que numa emergência você comprou um produto mais caro. Geralmente você compra ele, vamos dizer, a R$ 1, e você precisava uma fabricação urgente, você comprou o produto a R$ 5. Isso não significa que daqui o próximo mês ou a próxima compra, você vai comprar novamente a R$ 5. E se você disser, sistema, eu quero trabalhar com uma última compra, ele vai se basear na última compra dos R$ 5. Então, é interessante você trabalhar pelo preço médio, que ele vai fazer o cálculo de acordo com as suas últimas compras, e ele vai determinar qual que é o valor para compra do produto, tá? Da finalidade. Essas outras informações você não precisa preencher nesse momento. Pode gravar o item. Continuando aqui, nós temos outras abas que nós vamos precisar preencher para criar um gabarito, tá? A gente tem aqui mão de obra. O que seria isso? Eu quero cadastrar aqui a mão de obra da pessoa que está fabricando. Então, eu posso preencher aqui. Então, tem que cadastrar um produto lá no cadastro de produtos, como mão de obra, alguma informação que você queira digitar, e você vincula essa mão de obra aqui. Ela vai fazer parte do custo para a entrada da caneta. Então, se você quisesse vincular um produto aqui, ou um serviço, no caso, você cria uma mão de obra no cadastro de produtos e vincula essa informação aqui. O sistema vai carregar no custo da caneta. A mesma coisa aqui seria do custo fixo, só que pode não ser uma mão de obra. A gente pode pensar aqui na energia que vai ser gasta, água, alguma outra informação, aluguel. Então, você pode embutir isso no preço lá da caneta. Então, nesse caso, custo fixo, você não cadastra um produto, tá? Você simplesmente vincula aqui o valor dele, que é o custo fixo, com a descrição do que você está dizendo que seria como custo fixo. Essa aba de impostos lucro, ela foi criada com o intuito de você poder preencher aqui, por exemplo, se você quiser ter um lucro em cima dessa caneta, qual é o lucro que você quer definir? Então, você coloca aqui o percentual desse lucro. Ou você poderia trabalhar com imposto. Você pode definir qual é o imposto e o valor dele. Bom, pulando aqui, nós temos a aba OP múltipla. O que é essa OP múltipla? O sistema carregou aqui todos os símbolos que eu tenho hoje cadastrados no meu movimento de estoque, tá? Então, onde que eu cadastro esse símbolo? Arquivos, tabelas diversas,
símbolos, movimento, estoque. Então, foi aqui que eu cadastrei todos esses símbolos que vocês estão vendo ali. Você vai cadastrar esse símbolo, ele vai aparecer aqui. O que você precisa preencher, determinar nessa opção? Quando eu for mostrar para vocês a forma de fazer ordem de fabricação, a gente tem alguns modos. Então, você pode definir quais são os tipos que esse produto pode ser fabricado. Por exemplo, aqui eu escolhi a OF, que é a ordem de fabricação. Ela poderia ser também uma ordem de montagem e assim por diante. Você vai selecionar o tipo que você pode produzir esse produto. Pode ser selecionado mais que um, e aí você vai determinar isso lá na hora de fazer a ordem. Se você utilizar um só, então já está configurado, não precisa mexer mais nisso. Apesar disso, de você poder selecionar mais que um aqui, você não pode definir mais que um padrão. Então, eu posso vir aqui e marcar duas opções, mas eu posso ter apenas um padrão, que é o que ele vai carregar já como principal. E aí você vai poder alterar para um outro. Cadastrei todo o meu gabarito, eu vou clicar em gravar. Eu vou puxar esse gabarito aqui novamente para a gente tirar um relatório dele, tá? Aqui no relatório, a gente tem uma opção aqui, analítico componente, é o que eu gosto de tirar porque ele carrega como se fosse uma árvore, tá? Nesse momento, a gente cadastrou um gabarito simples, onde todos esses produtos aqui, eles foram comprados, tá? E eu vou fabricar caneta. Mas existem opções que você, além de fabricar a caneta, eu tenho que, por exemplo, fabricar primeiro a tinta. Então, existem produções que é um dentro do outro, é uma cadeia, né? Então, para fabricar a caneta, eu preciso ter a tinta, e eu fabrico também a tinta. Então, eu vou criar um novo gabarito para a tinta aqui, definindo quais são os componentes da tinta, e assim por diante. E aí, essa opção do analítico componente, ela vai mostrar toda a cadeia. Demora um pouco para imprimir. Reparem aqui que o sistema criou uma cadeia, né? A gente tem o produto caneta Faber-Castell, que é o produto que vai ser fabricado, mas reparem aqui embaixo que a gente tem um outro produto que está em negrito. Esse produto, eu já fiz o cadastro, eu vou mostrar para vocês também. Então, esse meu gabarito, ele não é tão simples assim. Para eu fabricar, por exemplo, a caneta, eu preciso fabricar a recarga de tinta azul. Então, aí aqui, quando você utiliza a opção de analítico componente, repara que o sistema, ele abriu uma árvore. É como se fosse uma cadeia, né? Por exemplo, para eu fabricar a caneta, eu preciso primeiro fabricar a recarga. Repara que ficou negrito, dá para você ver que ele está negrito. Por quê? Porque anteriormente eu já tinha cadastrado essa recarga como um produto acabado, é um produto que eu também fabrico, tá? E aí, utilizando esse analítico componente, você consegue ver nitidamente aqui o que você está fabricando e o que vai dentro do quê. Por exemplo, a caneta Faber-Castell, para eu fabricar uma caneta, eu vou utilizar a recarga, olha aqui, número 1. O número 2 dela, ó, tá vendo que está na mesma linha? Eu vou ter o tubo de caneta, eu também tenho a tampa e tenho a tinta. Como a recarga está em negrito, você já consegue perceber que ela também tem uma fabricação. Se ela não tivesse negrito, como as outras, eu não tenho uma fabricação. Então, eu também tenho que fabricar a recarga. E repara que o sistema colocou aqui, ó, como se fosse numa linha mais para frente, o plástico. Então, para eu criar aqui, para eu fabricar uma recarga, eu preciso de um plástico. Se você fosse utilizar a outra opção, que é o analítico, você não consegue perceber essa árvore, tá? Ele também mostra negrito, então você consegue enxergar que ele também é um gabarito. Mas ele, por exemplo, aqui, não te mostra o plástico, que é o que vai utilizar para fabricar ele, né? Então, esse daqui, o analítico componente, é o ideal para quem tem essas fabricações que vai fabricação dentro de fabricação. Então, você tem o produto final
e tem vários subprocessos, você tem vários gabaritos dentro dele. Reparem aqui, o sistema preencheu as quantidades, né? De acordo com o que você determinou lá nos seus gabaritos, lá no gabarito, né? O valor unitário, ele está zerado aqui dos produtos. Esses produtos... Olha, falta eu cadastrar o estoque desse plástico aqui, ó. Eu vou dar entrada nesse plástico primeiro. Eu falei e não fiz. Porque aqui ele tá zero. É por isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, eu vou fazer vou usar o mesmo movimento que eu já fiz ontem. Ontem foi dia 2. Vai te dar trabalho, hein? Depois cortar isso. É. Ah, que? Ah, tá. Ele quer um preço. Plástico, eu cadastrei como, gente? Vocês lembram? Eu não mudei, não. Acho que foi quilo, não foi, não? Esqueci. Quilo. Quilo, então, eu vou colocar 100 quilos, R$13, sei lá. Que aí aqui, tá vendo? Aqui seria a minha nota fiscal de entrada, que eu tô lançando um ajuste no estoque, tá? Mas isso aqui seria montado automaticamente, ele seria criado pelo movimento, pela nota fiscal de entrada, onde vai movimentar estoque tudo certinho. Né? Bom dia. Então, aqui, o que eu fiz? Olha, eu compro em quilo. Então, eu preenchi quantidade em quilo. Então, comprei 100 quilos a R$13. Cada quilo, né? Cada quilo é R$13. Deixa eu ver se ele já arrumou aqui. Ó, ele voltou. Então, aqui, percebam que esse valor unitário, o sistema ele preenche automaticamente. Lembra que vocês não cadastraram esse preço unitário lá no gabarito. A gente deixou em branco, por quê? Porque a gente definiu que o sistema é quem decidiria, de acordo com o meu preço médio, que eu defini que é preço médio, de acordo com as minhas entradas, minhas compras, o sistema vai definir qual que é o preço do produto. Então, a caneta Faber-Castell, ela vai precisar de todos esses componentes, e aí o sistema sugere aqui, ó, qual que é o valor do kit. Então, esse valor aqui seria o valor para eu fabricar uma caneta. Claro que a gente está falando de uma coisa simbólica, tá? Então, o valor ficou exorbitante aí. Mas, nesse caso aqui, a gente está falando de uma unidade. E aí, o sistema definiu aqui os valores automaticamente de acordo com as minhas compras. Então, vamos partir aqui para fabricação. Estoque, produção, cadastro, explosão, programação de ordem. Nós temos aqui 3 tipos de fabricação. A fabricação, a ordem simples, a ordem de produção por suprimento e a ordem de produção por encomenda. Então, nós vamos falar desses três processos, tá? O que seria a ordem simples? A ordem simples é quando você vai cadastrar gabarito por gabarito. Por exemplo, eu preciso fabricar caneta e eu preciso fabricar a recarga da caneta, como vocês viram lá nos nossos gabaritos que nós cadastramos, né? Então, eu teria que cadastrar aqui, por essa tela, as 2 ordens, tá? Eu não consigo ter uma caneta, que é o meu produto final, que é o que eu, de fato, quero fabricar, se eu não tiver fabricado antes ou não ter estoque da recarga. Se eu já tiver, por exemplo, fabricado bastante recarga, eu não preciso vir aqui nesse momento e cadastrar uma ordem para recarga, porque pode ser que eu tenha saldo dele em estoque, então eu posso só utilizar para fazer a caneta. Mas caso eu não tenha,
eu preciso cadastrar aqui as duas ordens. Então, de forma manual, eu venho aqui e vou cadastrar a ordem. Eu vou digitar qual é o tipo dessa ordem, no caso eu coloquei ordem de fabricação. O ano você pode dar um Enter que o sistema, ou Tab, e o sistema carrega automaticamente o ano que você está logado no sistema. Assim como o número, pode dar um Enter ou um Tab. Você vai ter aqui a data do cadastro, quando você vai entregar ele, e você tem aqui o produto finalidade. O que é o produto finalidade? É o que a gente está falando até agora, que é o nosso acabado, nosso produto final. Então, eu vou preencher aqui a caneta. Caneta Faber-Castell é o que nós vamos fabricar nesse momento. Então, estou dizendo assim, ó, vou fabricar unidade. Agora, o que eu vou dizer para o sistema? Quantas unidades dessa caneta eu quero fabricar? Então, vou dizer aqui, por exemplo, 10 unidades dessa caneta. O sistema vai calcular automaticamente aqui o custo da entrada, que é aquele que a gente tinha visto em relatório, né? Local de estoque você preenche se você for utilizar uma localização para esse estoque. Essas informações de aplicação, modelo, máquina, série, são tudo informações de observações que pode sair lá no seu, na sua impressão da ordem, tá? Mas essas informações você vai preencher se você tiver que preencher número de série de máquina, para quem trabalha com máquina. Piso de venda você não vai cadastrar. Centro de custo flexível e evento você preencheria. Bom, vamos voltar então aqui. Ó, percebam que esse destino aqui, ó, foi o que nós preenchemos lá no nosso gabarito. Então, ele já vem automático, não significa que tem que ser esse padrão, você pode alterar em algum momento, tá? Mas ele carrega automático. Percebam também que o sistema já carregou automaticamente aqui, ó, os meus componentes, os produtos que eu vou utilizar para fabricar 10 canetas, tá? Ele já carregou automático. Olhem aqui nesse campo, nessa coluna quantidade, nós temos aqui as quantidades de cada um dos produtos para fazer a fabricação. E na ficha, utilizando o analítico componente, reparem que o sistema ele cria como se fosse uma árvore, né? Ele mostra para você qual é o produto que você quer fabricar, que é a caneta Faber-Castell, e ele mostra aqui também todos os componentes que você vai precisar para chegar no produto final, que é a caneta. Reparem aqui embaixo que a recarga de tinta azul, ela está negrito. O que significa isso? Ela está mais escuro que os demais, tá vendo? Ela está em negrito. Significa que esse produto também, que é um componente para fabricar a caneta, que ele também precisa ser produzido. Então, anteriormente lá, eu cadastrei um gabarito do produto recarga de tinta azul, colocando que eu, para fabricar, para gerar recarga, eu preciso de plástico. Então, assim, eu tenho dois gabaritos aqui, tem um gabarito caneta e tem o gabarito recarga. Eu vou ter que fabricar dois gabaritos para conseguir chegar nesse produto final. Então, para fabricar a caneta, eu preciso do item 1, recarga, do item 2, tubo, o item 3, a tampa e o item 4, a tinta. Dentro disso, para fabricar a caneta, eu preciso primeiro fabricar a recarga de tinta. E o que vai dentro dessa recarga de tinta? Eu tenho aqui o plástico. Então, o sistema mostra toda a cadeia para você que você precisa fabricar para ter o produto final, que é a caneta. Reparem que as quantidades o sistema traz de acordo com o que você cadastrou lá no seu gabarito. E o valor unitário nós não preenchemos dentro do gabarito. Ficou lá em branco, por quê? Porque a gente disse, o sistema vai fazer o cálculo de acordo com o meu preço médio e ele vai trazer automaticamente. Então, de acordo com as minhas compras, ele fez o cálculo e chegou nesses valores aqui. Então, o custo da minha caneta, lembrando que é uma unidade, eu vou gastar R$ 3,17. Esse é o custo que eu tenho com essa caneta, tá? Uma unidade de caneta, meu custo é R$ 3,17. Então, vamos para a fabricação. Estoque e produção, cadastro, explosão, programação da ordem. Nós temos 3 tipos de ordens, que eu vou falar das 3. Eu tenho a ordem simples, de produção por suprimento, e produção por encomenda. Falando primeiro da ordem simples. O que é essa tela? A ordem simples, eu cadastro manualmente, ordem por ordem.
Então, lembra que nós vamos ter que cadastrar ali 2 ordens, né? Porque para fabricar caneta, eu também preciso fabricar a recarga. E dessa forma, o sistema aqui, você tem que definir manualmente essa informação. Eu vou ter que cadastrar uma ordem para caneta e uma ordem para recarga. Então, vamos lá. O tipo da ordem você preenche de acordo com a sua operação. No caso, eu coloquei ordem de fabricação. O ano e o número, você pode dar um enter que o sistema carrega automático. Assim como ele já trouxe a data de cadastro e a data de entrega, que pode ser alterada. Finalidade é o produto final, é o produto que nós queremos fabricar, nosso produto acabado. Então, daí será a caneta. No caso, seria a caneta Faber-Castell. Unidade, o sistema... Bom, a unidade do sistema carrega automático, de acordo com o que você preencheu no cadastro do produto. E a quantidade prevista para a fabricação. Eu quero fabricar 10 canetas, 10 unidades de caneta. O sistema vai carregar o custo, de acordo com o que a gente já tinha visto, inclusive, lá no relatório, que é 3,17. Local de estoque você vai preencher se você estiver trabalhando com local de estoque, tá? Aplicação, modelo, máquina e número de série são tudo informações que você vai preencher para que saia só como observação na sua ordem, tá? Isso aqui é para quem trabalha com máquina, que precisa preencher o número de série, qual que é a máquina, qual que é o modelo e assim por diante, tá? Reparem que o sistema carregou aqui automaticamente todos os meus componentes. Então, ele já carregou a quantidade de acordo com 10 unidades da caneta. Se vocês repararem, eu tinha cadastrado lá no meu gabarito, para a caneta Faber-Castell, uma unidade de recarga de tinta. O que o sistema fez? Já definiu que eu preciso de 10. Então, eu tenho que ter no meu estoque 10 unidades da recarga de tinta azul para fazer a fabricação. Lembrando que essa recarga de tinta azul, eu vou fabricar, tá? Eu vou fabricar, então eu tenho que fabricar 10 unidades, se eu não tiver no meu estoque, para poder suprir as 10 canetas Faber-Castell que eu preciso cadastrar. Reparem também, ó, que eu não baixei nada, a quantidade baixada é 0. Então, lá na frente, quando eu começar a fazer a baixa dos meus componentes, o sistema vai carregar aqui automaticamente quanto que eu já baixei desses produtos. Por exemplo, a recarga, eu não tenho saldo de estoque, então o sistema vai deixar 0 e aí eu não consigo fabricar caneta. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? O valor unitário ele não preenche aqui, porque esse valor unitário, como a gente falou, será carregado lá de acordo com o preço médio. Você simplesmente vai gravar. Mas antes de gravar, eu quero mostrar para vocês aqui a opção que eu tinha falado sobre o sistema carregar manualmente, onde eu vou selecionar o que eu quero ou o que eu não quero incluir aqui nessa ordem, tá? Vocês repararam que ele carregou tudo automaticamente, né? Eu não vou salvar, eu vou fechar essa tela, vou voltar lá no meu gabarito e vou marcar agora que a opção é manual. Então, o modo de importação não é mais automático, é manual. Novamente aqui eu vou iniciar a fabricação, eu vou colocar o meu produto que eu quero fabricar. Repara que o sistema abriu aqui a tela, itens do gabarito. O que significa isso? Por que ele abriu? Porque eu marquei que eu quero fazer uma importação manual. Ou seja, o sistema não importa para mim automaticamente esses componentes. Nós estamos trabalhando aqui com 4 produtos, mas tem empresas que são gabaritas gigantescos. Então, eles querem definir, tirar alguns produtos que não vão fazer parte desse gabarito. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, que a tampa não vai ser utilizada aqui neste gabarito, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso, por exemplo, substituir a tampa de caneta Faber-Castell pela tampa da caneta Bic. Eu poderia, por exemplo, cadastrar, ó, eu vou gravar aqui, o sistema trouxe só os que estão marcados, e eu poderia acrescentar manualmente um outro produto, um produto que vai substituir a minha tampa da caneta Faber-Castell. Por algum motivo, eu não tenho essa tampa no meu estoque, eu não consegui comprar com o meu fornecedor, e eu tenho uma tampa similar e é ela que eu vou utilizar. Então, eu posso cadastrar esse produto e utilizar ela na produção. Não tem problema nenhum. Só que depois precisa ser preenchido uma opção no sistema, que é a preferência de componentes,
vou mostrar para vocês aqui em estoque, produção, preferências de componentes na produção, onde você vai definir para o sistema que aquele produto, aquela tampa de caneta Faber-Castell pode ser substituída por outra. Uma tampa genérica, por exemplo. Então, você vem aqui, o código, você vai dar um Enter, você vai escrever alguma descrição. Vou pôr qualquer informação aqui, só para a gente fazer um teste, tá? Eu não tenho o produto aqui ainda no meu cadastro, mas eu vou só simular que a gente fosse vincular ele. Então, eu pego o produto que eu costumo utilizar. Qual é o produto que eu costumo utilizar? Vai ser aquela tampa, no caso só tenho ela, né? A tampa de caneta Faber-Castell. Então, eu vou dizer aqui qual é a unidade dela e vou dizer que ela é de uso regular, ou seja, eu costumo utilizar ela. Mas, na falta dela, eu posso utilizar, eu não tenho a tampa aqui, tá? Então, para a gente não precisar cadastrar, eu vou pegar qualquer produto aqui e vou dizer, vamos dizer que esse produto que eu acabei de puxar seria o meu produto, minha tampa de caneta Bic, por exemplo. E vou dizer que também é uma unidade. Então, eu estou substituindo uma unidade de tampa de caneta Faber-Castell por uma unidade de tampa de caneta Bic. E vou dizer que ela é uso em substituição. Feito isso, o que o sistema vai entender? Eu preciso gravar, tá? O que o sistema vai entender lá para o SPED, tá? Isso aqui não vai vir automático aqui na ordem de fabricação. Você precisa cadastrar o produto manualmente aqui. Mas o que você vai dizer para o SPED? Que, por algum motivo, eu não utilizei a tampa, mas eu já tenho uma previsão que eu posso substituir por outra. Então, sempre que você tiver esse tipo de alteração no seu gabarito, você precisa definir aqui qual é a preferência dele, que ele pode ser substituído por um outro. Seria dessa forma que você preencheria aqui o seu produto que está substituindo e basta gravar essa ordem, tá? Nós não vamos utilizar ela, que nós temos várias outras formas de cadastrar e eu quero apresentar todas também. Mas basta você gravar que será cadastrada a sua ordem. Feito isso, você também precisa vir aqui e cadastrar a segunda ordem. Então, nós vamos ter aqui essa ordem, número 3, e vai ser, por exemplo, cadastrada a ordem número 4, utilizando o quê? A recarga. Por quê? Porque eu tenho que cadastrar 2 gabaritos. Eu não consigo fabricar caneta se eu não tiver a recarga em estoque. Se você já tiver a recarga no estoque, você não precisa fabricar a recarga. Se você consegue suprir para fabricar caneta. Agora, se você não tiver recarga, você também vai vir aqui, vai fazer o cadastro. Depois que você cadastrou da caneta, cadastra também aqui a recarga e grava aqui a informação. Eu vou remover a opção, vou mudar para automática. Bom, o que nós acabamos de fazer foi um cadastro simples, né, onde eu tenho que cadastrar as 2 ordens e saber qual é a quantidade para cada uma. Por exemplo, para eu fabricar uma recarga, a gente já viu lá no meu gabarito, que para eu fabricar uma caneta, eu preciso de uma recarga. Então, se eu vou fabricar 10 canetas, eu preciso, na ordem da recarga, cadastrar 10 recargas, porque eu preciso de 10 recargas para 10 canetas, certo? Uma para cada um. Poderia ser diferente quando você tem, por exemplo, 3 recargas. Vamos dizer que para uma caneta eu teria que usar 3 recargas. Então, você tem que multiplicar isso pela quantidade da caneta. Então, você não vai fabricar 10 recargas, você vai fabricar 30 recargas para 10 canetas. E assim por diante, de acordo com o que você preencheu no gabarito. Isso é uma forma de você fazer, e você tem que fazer manualmente. Bom, então esse seria o modo simples. Nós temos aqui também ordem de produção por suprimento e por encomenda. O que seria a ordem por suprimento? Eu quero fabricar, eu vou dizer aqui para o sistema que eu quero fabricar de acordo com o que eu tenho no meu estoque ou não, né? Vamos voltar aqui. A ordem de suprimento, quando que você vai utilizar essa ordem? Quando você tem vários gabaritos
dentro de um gabarito. Então, você tem o gabarito principal e você tem os subgabaritos. Você tem os gabaritos filho, né, que a gente costuma chamar de gabarito pai, no caso a caneta, e o nosso gabarito filho é a recarga. Então, você vai utilizar ela por quê? Porque o sistema automaticamente identifica qual é a quantidade da recarga que você precisa fabricar para fabricar a caneta. Além disso, o sistema cadastra automaticamente as duas ordens. Então, você não precisa cadastrar ordem por ordem manualmente, como é a ordem simples. Aqui, né, através dessa tela, o sistema vai criar todos os gabaritos de acordo com o que ele vai mostrar aqui para a gente. Então, eu vou pegar aqui, então, meu produto, que é o que eu quero fabricar, que é a caneta. Eu vou dizer que eu quero fabricar 10 unidades. O que é essa composição de estoque? Eu quero que o sistema verifique, aqui embaixo a gente tem algumas informações de saldo, tá? De quantidade e tal, e é isso que o sistema vai definir aqui, ó. Composição do estoque. A gente tem o não contabilizar, onde eu não quero ver o saldo de estoque, o estoque total disponível e previsto. Então, você vai utilizar de acordo com a empresa, né? Eu vou utilizar aqui, no meu caso, estoque total. Cálculo da necessidade. Eu tenho duas opções aqui. Calcular necessário igual ao requisitado e calcular necessário pelo faltante em estoque. Eu vou deixar por enquanto essa opção e aí eu mostro para vocês depois que aparecer a lista aqui embaixo. Então, eu vou deixar calcular necessário igual ao requisitado, tá? Essas informações aqui embaixo são tudo para cadastrar no primeiro gabarito, o gabarito principal, que é a caneta, tá? Como eu já tinha mostrado anteriormente lá na tela de ordem simples. Então, vou clicar gerar. Nesse momento, o sistema não gerou nenhum gabarito, tá? Ele só vai gerar depois que eu gravar o final. Isso aqui, no caso, eu fiz uma simulação, o sistema está apresentando para mim todos os gabaritos e todos os componentes que eu vou usar para fazer a fabricação de uma caneta. Lembrando que aqui também é por unidade. Então, eu defini na minha unidade da caneta que o símbolo é o N, que é a unidade, tá? Então, para fabricar uma caneta, eu preciso aqui de todos esses gabaritos e componentes. Aqui embaixo, a gente tem um tipo. A primeira coluna é um tipo. Esse daqui, ó, está escrito GB e esse outro também, GB. O que significa isso? Que são gabaritos que o sistema vai fabricar. Esses outros aqui, ó, são CP. O que significa CP? Componente. Então, o sistema vai criar automaticamente 2 gabaritos e vai precisar desses componentes aqui e a quantidade deles. Então, eu vou fabricar caneta e recarga de tinta azul. Repara que o sistema já trouxe o tipo de documento aqui como AF. Lembra que eu cadastrei lá no gabarito? Na última aba tem a OP múltipla, onde eu cadastrei lá, marquei todos os símbolos que eu quero utilizar. No caso, eu marquei um só. Mas se eu marcasse 2, 3, a quantidade que eu quisesse, eu poderia, por exemplo, futuramente, alterar ela aqui. Então, o sistema traz o principal e eu poderia modificar o tipo. Partindo aqui para frente, ó, repare que fica fácil você identificar qual que é o produto final, o produto que você vai produzir, o seu produto final, no caso, a caneta, né? O Gabi-alvo é o produto, tá como sim, é o produto principal de toda essa cadeia de gabaritos e de componentes, tá? O restante está como não. O que o sistema está dizendo aqui para mim? Olha, quantidade requisitada. O que significa isso? Qual é a quantidade que você definiu no seu gabarito? Então, para fabricar 10 canetas, eu preciso de 10 recargas, preciso de 2 plásticos, assim por diante. Isso aqui é a quantidade que eu vou precisar em estoque, por exemplo, dos componentes. Inclusive, a recarga é um componente da caneta, né? Apesar de eu fabricar ela também é um componente. Então, quanto que eu preciso fabricar de cada um desses, utilizar em estoque, no caso, né? De cada um desses produtos para ter uma fabricação aqui da caneta. Aqui eu defini, aqui eu dei entrada nesse produto, não era para ter dado a entrada. Mas não tem problema. Bom, a coluna saldo em estoque define o que eu já tenho no meu estoque hoje. Então, por exemplo, se vocês repararem, a recarga de tinta azul, eu já tenho estoque dela. Então, eu não preciso fabricar ela, certo? Por quê?
eu tenho que fabricar caneta, tenho que fabricar recarga. Esses outros itens que são componentes, eu tenho que ter no meu estoque, eu vou comprar, né, esses produtos, tenho que ter no meu estoque para poder fabricar a caneta, por exemplo, tá? Então, se algum desses produtos não tiver em estoque suficiente para suprir a quantidade requisitada, então aqui, por exemplo, o plástico, eu preciso de 2 unidades de plástico, 2 quilos, desculpa, 2 quilos de plástico. Então, hoje eu tenho 100 quilos no meu estoque. Eu preciso comprar alguma coisa? Não, eu tenho estoque suficiente. Assim como os demais aqui, eu tenho estoque suficiente. Caso os componentes eu não tivesse estoque suficiente, eu não posso dar entrada, fazer as movimentações. Eu posso cadastrar, o sistema vai permitir que eu cadastre as ordens, mas não vai permitir que eu faça a movimentação enquanto eu não tiver a entrada desses produtos. Voltando aqui no recarga do Tinta Azul, como eu disse, a gente vai fabricar, né? O que está indicando aqui? Eu tenho em estoque, eu tenho necessidade de fabricar esse produto? Não tenho, porque eu tenho em estoque, tá? Só que eu marquei aqui em cima, ó, calcular necessário igual ao requisitado. O que eu estou dizendo para o sistema? Olha, eu tenho requisitado essas quantidades de cada um desses produtos. Copia essas quantidades e joga aqui para a quantidade necessária. O que eu estou dizendo? Que eu tenho que fabricar de acordo com o meu gabarito, né? Eu vou fabricar 10 unidades, aqui no caso eu defini aqui em cima. Estou dizendo com essa opção de calcular necessário igual requisitado. Simplesmente, sistema copia o que está na quantidade requisitada, de acordo com o que eu defini lá no gabarito. Então, eu defini, por exemplo, para a recarga, uma unidade para cada uma unidade de caneta. Como eu vou fabricar 10 unidades de caneta, eu preciso de 10 recargas. Então, simplesmente, o sistema não verifica o que eu tenho no meu estoque e diz aqui que eu quero fabricar 10, preciso de 10 canetas ou 10 recargas no meu estoque. Tá? Então, essa opção, ela ignora, de fato, essa coluna de estoque, o que eu tenho hoje em estoque, lembrando que essa coluna de estoque o sistema carregou de acordo com o tipo de composição que eu estou utilizando, tá? Eu poderia ter definido aqui, por exemplo, o estoque disponível, mas como no caso eu não tenho hoje nenhuma movimentação de pedidos e tudo mais, então não tem problema, eu estou usando estoque total mesmo. Então, assim, eu estou dizendo para o sistema ignorar o meu saldo e eu quero, por exemplo, tirar do meu estoque 2 quilos de plástico e assim por diante, né? Se eu utilizasse a opção pelo faltante em estoque, o sistema passa a olhar essa coluna e aqui ele só vai criar um gabarito com a quantidade que realmente necessita no estoque. Vou gerar de novo para vocês observarem. Repara aqui que ficou tudo zero. Então, quanto que eu requisito no meu estoque? 10. Eu necessito de alguma quantidade? Não, porque eu tenho 100 em estoque. Então, eu tenho estoque suficiente para o que eu estou requisitando. Tá? Então, o que o sistema, nesse caso, faria? Mas por que ele definiu que a caneta tem que ser 10 unidades? Se eu poderia ter em estoque, no caso aqui eu não tenho hoje, se vocês observarem, mas eu poderia ter, por exemplo, em estoque. Tá? Assim como os outros aqui, eu poderia ter ele em estoque. Mesmo tendo este produto, que é o produto principal, o Gabi Alva, que está como sim, ele vai gerar esse produto, ele vai fabricar. Porque, independentemente do que você tem no estoque, esse produto é o que você quer fabricar, é o produto final. Então, se você veio nessa tela, você quer fabricar a caneta. Então, você vai criar uma ordem apenas dessa caneta, mas você não precisa de nenhum componente, tá? Na hora de você movimentar estoque, ele não vai movimentar. Eu vou utilizar essa opção de igual, porque nós estamos fazendo teste, só simulando informações aqui, tá? Simplesmente, eu vou gravar essa informação. O sistema vai criar automaticamente para mim 2 gabaritos, como a gente já observou aqui, né? Aonde que eu vejo essa informação? Vamos primeiro imprimir aqui um relatório de ordens. Deixa eu selecionar. Aqui são informações tudo de filtro, tá? Para o relatório. Eu vou simplesmente imprimir. Ele também traz aqui para mim a relação da ordem, tá? A quantidade de cada uma delas, o que precisa ser fabricado, né? Então, ele separa, ó, a ordem de produção, o que eu vou fabricar? A recarga e a caneta. E quais componentes eu preciso, quais componentes necessários. Então, ele mostra todos eles com as quantidades.
Então, eu fui lá e cadastrei a ordem por suprimento. Onde que eu verifico? Como que eu puxo para saber se o sistema cadastrou essas ordens ou não? Tudo na ordem simples. Então, eu volto, se eu quiser visualizar ou abrir, fazer qualquer alteração de ordem, somente na tela de ordem simples eu consigo fazer essa alteração. Então, eu preencho aqui qual que é o meu símbolo, que é o OF que eu estou utilizando. Eu posso pesquisar aqui e repara aqui que o sistema cadastrou duas ordens. Aqui eu tenho tipo de origem aqui, ó, tem OP simples. O que significa OP simples? São produtos, são gabaritos que eu cadastrei direto nessa tela de ordem simples, tá? Então o sistema consegue identificar por onde ela foi cadastrada. E a ordem múltipla é que é aquela tela de suprimento. A tela de encomenda também é considerada uma OP múltipla, tá? Por que múltipla? Porque ela gera vários de uma vez só. Por mais que ela tenha gerado um só, tá? Porque você pode entrar naquela tela, por mais que seu gabarito seja simples, você pode cadastrar por lá, ela é considerada OP múltipla. Repare, então, aqui que o sistema cadastrou dois gabaritos, a recarga e a caneta, como a gente havia já planejado, viu lá nas outras telas, né? E aqui, no fundo, ó, isso aqui é importante para vocês conseguirem identificar por onde foi cadastrado isso. Por exemplo, OP-alvo. Se vocês verificarem aqui, a gente tem o símbolo da ordem, aqui é o número é 4, tá? /21. O que eu estou identificando? Qual é a ordem principal que gerou, por exemplo, a ordem da caneta? Reparem que a caneta, o número dela é 3. E o número da... caneta não, desculpa. A recarga, o número dela é 3. E a caneta, o número dela é 4. Então, essa caneta é a ordem 4. Ela é a ordem pai da ordem de recarga. Você consegue ver isso aqui nessa coluna. Você consegue identificar por aqui. No nosso caso, é simples, né? A gente só tem 2 gabaritos, mas você poderia ter um montão de gabaritos lá e você consegue identificar qual é a ordem que gerou essas ordens. Isso. Se você precisar fazer qualquer alteração, você entra, puxa essa ordem e faz a alteração que você precisar. Lembrando que se você alterar, por exemplo, a ordem pai, você alterou, por exemplo, quantidade, alguma coisa do tipo, você vai precisar alterar as ordens filho, por exemplo, a recarga é uma ordem filho. Então, se você mudar a quantidade de 10 para 15, no nosso caso, a recarga também são 10 unidades, você também tem que entrar na tela, no gabarito da recarga e mudar aqui também para 15. Então, aí esse processo é manual. Agora, eu errei, eu cadastrei errado, o que eu faço para excluir tudo de uma vez só? Existe essa possibilidade? Existe. Porque senão você teria que entrar ordem por ordem e excluir, caso você queira fazer tudo de novo. Você pode vir aqui em estoque e produção. Cadastro, explosão, programação da ordem, exclusão da ordem de produção. Eu não vou filtrar, vou pesquisar apenas, isso aqui é tudo informação de filtro. O sistema ele lista aqui para a gente somente ordens que foram cadastradas pela tela de ordem múltipla. Você não consegue excluir ordem simples através dessa tela. Reparem aqui que a gente tem aqui um monte de bolinhas coloridas, né? O que é cada bolinha disso daqui? Então, o que significa essas bolinhas aqui coloridas que a gente tem aqui embaixo, né? Reparem que a nossa bolinha aqui dos 2 gabaritos está verde. O que significa OP cadastrado? O que a gente fez? Simplesmente cadastrou mesmo. Nós não fizemos nenhuma movimentação, né? Então, não tem nenhuma dessas outras etapas. Ordem programada é quando eu utilizo programação de ordem. OP em andamento, desculpa. OP em andamento é quando eu já dei a abertura para iniciar a fabricação da ordem. Então, eu vou lá no meu estoque e pego os componentes. Eu dei a abertura. OP fechada é quando eu finalizei essa ordem. Então, por exemplo, eu já tenho a caneta. O que é essa ordem filhas em produção? Quando foi iniciada a produção da filha. Por exemplo, a gente tem uma filha aqui, que é a recarga, mas no momento ela só está cadastrada. A gente não iniciou a produção dela. Então, ela continua verde. Para você fazer a exclusão aqui coletiva, ela tem que estar como, por exemplo, verde. Se você tiver com uma outra cor de ordem, você não consegue mais fazer a exclusão. Se você já iniciou o cadastro... tinha parado aqui, né?
Bom, então, as bolinhas desses dois gabaritos estão verdes, significa que eu posso fazer a exclusão. Se tiver com qualquer uma dessas outras cores, eu não posso fazer uma exclusão, porque ela já foi iniciado o processo de fabricação. Nesse caso, eu vou excluir, porque nós vamos cadastrar também pela última tela. Ah, não vou excluir, não. Nesse caso aqui, eu vou excluir essas ordens, porque nós vamos cadastrar também pela tela de encomenda. E aí o sistema excluiu de acordo com o filtro que eu fiz. No caso, eu não filtrei por nada. Bom, agora nós vamos mostrar a tela de ordem de produção por encomenda. Ela, no caso, é a mesma coisa da tela de suprimento. A diferença da tela de suprimento para a tela de encomenda é a tela de suprimento, você não tem uma solicitação, uma encomenda de alguém. Você pode, por exemplo, já fabricar para manter isso no seu estoque. Você pode fazer dessa forma. A tela de encomenda, não. Você tem que ter pedidos de venda feitos para poder suprir a quantidade de acordo com a encomenda. Então, você tem os seus pedidos, pode ser um ou mais pedidos, tá? E você vai fazer por essa tela de encomenda utilizando o pedido de venda. A primeira coisa nessa tela é clicar nesse botão aqui, consultar. Aqui ele vai trazer as telas, essas opções de filtro, tá? Eu simplesmente não filtrei por nada, tá? E vir aqui e pesquisei. Então, o sistema, de acordo com o filtro que eu defini, então, no caso aqui, ele definiu só o meu mês mesmo, que já estava preenchido, o tipo pedido de venda, e eu marquei todas as filiais para ele trazer os meus pedidos que tenha, por exemplo, o meu produto final, tá? Então, eu fiz um pedido de venda definindo o quê? Que eu quero vender caneta e com 10 quantidades. Então, eu quero vender 10 unidades de caneta. Eu poderia, por exemplo, ter cadastrado diversos pedidos e feito uma produção no valor total, tá? Você pode marcar os pedidos de venda aqui de acordo com o seu finalidade e o sistema consegue criar o gabarito agrupando esses valores, tá? Repara aqui em cima no tipo que eu tenho pedido de venda e tenho o orçamento. Eu posso também fazer por orçamento, sem ter um pedido de venda. Bom, eu seleciono, então, quais os pedidos que eu quero fazer a produção e clico aqui embaixo em gravar. Aqui em cima é a mesma coisa. Se eu trabalhar com local de estoque, eu preencho e aqui por qual tipo de composição que o sistema vai verificar o estoque. É a mesma questão lá da tela de múltipla, tá? Também vou colocar total, tá? Porque para mim... Então, eu defini aqui a opção de estoque total, que para mim aqui tem pouca coisa, né, como é uma base de teste. Aqui em cima, ele já trouxe para mim, ó, relação de produtos acabados e encomendados. Eu cliquei lá na outra tela, no pedido de venda, né, nos pedidos, e ele carregou aqui para mim a quantidade total. No caso, eu só tenho um pedido lá. Então, se eu tivesse mais pedidos, ele ia carregar a quantidade total deste produto que eu quero fabricar. Tá? Eu clico aqui para gerar. Nesse momento, o sistema também não cadastrou nada ainda, eu só estou simulando. O procedimento aqui é o mesmo da outra tela, é o mesmo entendimento, tá? A diferença desse caso da outra tela para essa é que você não pode definir se você vai fabricar de acordo com o estoque ou não. Aqui sempre vai gerar de acordo com o estoque, né? Se você não precisa fabricar... Não, acho que é o contrário. Vou repetir, peraí. A diferença dessa tela de ordem de encomenda para a ordem de suprimento é que você não consegue, por exemplo, definir aquela igual ao necessário, igual ao requisitado, que a gente tinha visto, né? Nesse caso, você sempre vai precisar fabricar, que é de acordo com a sua encomenda. Mesmo que você tenha em estoque, você vai fabricar, porque você entrou nessa tela para fazer a fabricação, tá? Eu clico aqui em gravar, o sistema também criou a ordem. Se a gente for lá na tela de ordem simples, elas vão estar aqui também da mesma forma da ordem múltipla, também definindo aqui o OP-alvo, que é o número 4, então o número 3 também fica com o OP-alvo número 4, para indicar de qual ordem que eu estou cadastrando, tá?
e qualquer modificação tem que ser feita na ordem simples também. Bom, feito o cadastro das ordens, o entendimento de qual ordem é a ideal para vocês utilizarem, a gente vai fazer a abertura, porque até o momento a gente só cadastrou, viu as formas de cadastrar a ordem. Estoque, produção. Agora nós não vamos mais nesse menuzinho, tá? Nós vamos trabalhar no menu gerenciadores da ordem de produção. O que nós temos aqui nessa tela de gerenciadores? Nós temos abertura, apontamento, fechamento, estorno. De imediato são essas informações. O que significa a tela de abertura? Eu vou indicar para o sistema que eu estou iniciando aquela ordem que eu cadastrei e a partir desse momento eu não posso mais fazer exclusão. Então, uma vez que você veio aqui, puxou a ordem que você criou através de uma daquelas 3 telas, você está iniciando a produção. No caso aqui, como eu tenho 2 ordens, eu tenho que abrir as 2 ordens. Eu vou iniciar pela tela de recarga, pelo gabarito de recarga, tá? Verifica que o sistema mudou automaticamente aqui para OP múltipla. E eu venho aqui pesquisar. O sistema vai listar aqui para mim recarga de tinta azul, que é o produto do gabarito que eu escolhi. Que é o produto da ordem que eu escolhi. Se eu marcar essa opção exibe OP relacionadas e clicar em pesquisar, repara que o sistema trouxe as 2. Ele foi lá e listou para mim 2 ordens. Por que ele fez isso? Porque ele entende que a recarga de tinta azul, a OP dela relacionada a ela é a caneta. Então, se eu tivesse N ordens aqui, geradas através de uma ordem principal, que é a caneta, ele listar todas elas. Você pode iniciar a abertura, por exemplo, de todas elas, tá? Mas quando você for fazer a movimentação de estoque, é sempre da última para a primeira. No caso, o sistema hoje já cadastra automaticamente em ordem, já a sequência. Por exemplo, a número 3, ele cadastrou primeiro que a caneta, porque ele entende que essa ordem, você tem que primeiro movimentar ela para poder movimentar a caneta. Porque a caneta é o seu produto principal, ela sempre vai vir cadastrada em último. Eu vou marcar as 2 aqui, vou fazer a abertura. Como? Só colocando a data aqui da abertura dela. Então, eu estou abrindo hoje, eu já fiz a abertura das 2, tá? Mas eu vou movimentar nesse momento só a recarga. Então, eu desmarquei ela aqui, é só para vocês entenderem o que significa essa OP relacionada. Vou na tela na aba de componentes necessários. O que nós temos aqui novamente? Composição de estoque. Então, você define qual que é a composição que você está utilizando. Eu vou continuar usando a total. E aí, nós temos aqui 2 opções para calcular o que vai ser baixado. Calcular quantidade a baixar ignorando o saldo. A baixar ignorando o saldo. E quantidade a baixar considerando o saldo. O que significa isso? Que o sistema vai ignorar o seu saldo de estoque ou ele vai considerar isso na hora de fazer a baixa. De calcular quantidade a baixar considerando o saldo. Clico em analisar. O que o sistema vai trazer para mim aqui? Eu marquei anteriormente lá a recarga, né? Então, para eu fabricar a recarga, eu preciso fabricar primeiro o plástico. Voltando aqui, eu vou marcar outra opção para vocês verificarem como que o sistema vai trabalhar com os 2 gabaritos marcados, né? Quando eu marco os 2 gabaritos, o sistema mostra tudo que eu vou precisar de componente que eu tenho que tirar do meu estoque, tá? Eu coloquei aqui para ele considerar o saldo, eu tenho saldo hoje positivo. Então, se eu tivesse com saldo negativo, ou um saldo menor do que eu preciso, por exemplo, eu preciso de 10 recargas. Se eu tivesse só 8 em estoque, essa opção de considerar o saldo baixaria só 8, e aí depois eu teria que voltar nessa tela futuramente, quando eu tiver dado a entrada na nota fiscal, eu teria que voltar nessa tela e baixar as outras 2 quantidades, porque eu não consigo finalizar o produto acabado, que é a caneta, porque lá eu preciso de 10 recargas, tá? Então, quando eu uso ignorando o saldo, o sistema ele baixa a quantidade total. E considerando o saldo, ele verifica se eu tenho estoque ou não e baixa só a quantidade que eu tenho em estoque e depois eu tenho que voltar aqui e baixar de novo.
Aqui, para você dar abertura, você já deu abertura no caso. Para você baixar o componente, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o plástico do meu estoque. Eu vou colocar a data que ele foi movimentado. Se você utiliza a localização de estoque, você preenche e clica em movimentar. Repara que tinha um botãozinho, eu vou voltar aqui para vocês verem. Já vou preencher a outra ordem, tá? É a ordem 4. Ela já está aberta, porque eu já tinha dado abertura, eu só vou selecionar e vir aqui na aba de componentes, porque esse eu não movimentei ainda os componentes, né? Repara aqui que eu tenho um botãozinho requisitar. Para que serve esse botão? Se por acaso você não tiver o produto no seu estoque, por exemplo, a tampa da caneta, vamos dizer que meu estoque aqui fosse 8 unidades, e eu preciso de 10 para fabricar a caneta, que é o principal. Então, o sistema, ele dá a opção de você requisitar. Se você clicar nesse botão, o sistema já carregaria aqui para você a tampa com as 2 unidades que você precisa comprar, e ele cria automaticamente uma e aí você poderia marcar aqui os produtos que você quer requisitar e clicar aqui em gerar requisição. Ó, nessa aba de componentes requisitados, ficaria aqui a lista dos componentes que você requisitou a compra, né? E você só vai poder movimentar aqui de novo a quantidade restante quando você der a entrada na nota fiscal que você tiver movimentado o estoque desse produto. E aí, então, você pode hoje fazer parcialmente a entrega da caneta. Você poderia fazendo entregas parciais. Movimento dessa nossa segunda ordem. Hoje é importante mostrar isso, né? Eu já tinha saldo em estoque dessa recarga de tinta. Por exemplo, eu tenho 100. Geralmente, você não vai ter essa quantidade aqui em estoque, né? Porque é um produto que eu também vou fabricar. Eu coloquei a data do movimento e eu vou clicar aqui em movimentar. Lembrando que o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu tenho hoje saldo em estoque, né? Mas, na verdade, eu não conseguiria... Reparem aqui, no caso, que eu tenho quantidade de recarga, né? Pensando no outro processo onde você precisa fabricar recarga, é que hoje eu já tenho saldo em estoque dessa recarga. Possivelmente, eu já tinha feito outras ordens para ter quantidade em estoque para não precisar ficar fabricando recarga. Aí eu fabrico só a caneta. Mas, por que eu já posso fazer a abertura aqui nesse momento da recarga? Porque eu tenho saldo. Só que se a gente fosse pensar, se eu for fabricar ela, então eu não teria saldo dela em estoque. Eu primeiro vou fabricar, para depois o sistema dar a entrada dela, e aí eu teria saldo para poder movimentar essa ordem. Então, essa ordem eu sempre movimento ela depois. Então, aqui eu vou puxar a próxima ordem, né? E a ordem 4, né? Eu vou clicar em pesquisar. Nesse momento, eu não posso dar abertura, por exemplo, na caneta. Por qual motivo? Eu vou clicar em analisar aqui. Reparem que eu não tenho saldo de estoque da recarga de tinta azul. Por quê? Porque eu disse que eu vou fabricar. Então, se eu vir aqui e começar a fazer a movimentação desses outros produtos, eu não vou conseguir fabricar a caneta também da mesma forma. Por quê? Porque eu não fabriquei a recarga. Então, eu já vim aqui, já fiz, como nós vimos já fiz tanto a abertura quanto a movimentação dos componentes aqui, que é o plástico. Primeiro eu vou fabricar a recarga, depois eu volto aqui e faço a movimentação dos componentes da caneta. Então, são etapas diferentes. Eu faço primeiro todas as ordens filhas para depois fazer a ordem pai, que no caso é a última ordem. Por que eu não posso fazer a ordem pai aqui agora? Não é que você não pode fazer, é que se você fizer essa movimentação, você vai precisar voltar novamente aqui, porque a recarga você ainda não tem saldo. Você vai ter quando movimentar a produção dela, que é o que nós vamos fabricar, essa recarga. Então, por isso que nesse momento ela tem estoque 0. Se eu vir aqui movimentar, estou movimentando apenas o que eu tenho hoje em saldo em estoque, e o caso da recarga, ele não vai movimentar. Só que eu preciso da recarga pronta para poder lançar a caneta. Então, eu vou ter que voltar futuramente aqui e fazer de novo a movimentação somente da recarga.
Bom, se vocês perceberem aqui embaixo, tem dois botõezinhos, que é apontamento e fechamento. É o mesmo atalho das outras telas de apontamento e fechamento que eu vou mostrar pelo menu. Legal. Então, vamos voltar em estoque produção, gerenciadores. Nós já fizemos a abertura. O que significa? Nós já fomos lá no estoque e pegamos o plástico. Já tiramos a quantidade necessária de plástico para fabricar recarga. Agora, já fizemos a fabricação da recarga. Então, nós vamos aqui no apontamento dizer para o sistema o quê? A recarga já está pronta. Então, eu vou lançar ela aqui. Eu puxo a ordem que representa ela, que no caso é a 3, tá? Senão você pode vir na lupinha e pesquisar. Coloca quando que foi que você finalizou a produção da recarga. E aí, clica em produção. Você está dando uma entrada. Qual é a quantidade que você fabricou? Lembra que eu tinha explicado que você pode ir fazendo? Lembra que eu tinha falado para vocês que vocês podem fazer fabricação por etapa. Então, eu poderia, por exemplo, não ter a quantidade de plástico suficiente para fazer as 10 recargas, montar as 10 recargas, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Ah, eu tenho o suficiente para 8 recargas. Então, eu já fabriquei 8 recargas, vou colocar aqui a quantidade de 8, e futuramente eu volto nessa tela e dou a entrada de mais 2 para finalizar o meu gabarito. Nesse caso, eu já tenho as 10. Então, eu vou finalizar 10 quantidades. O sistema está me dizendo aqui qual é o custo de entrada da recarga. Se tiver localização de estoque, pode preencher, assim como centro de custo flexível e evento. Aqui, se você clicar nesse botãozinho, ele só vai te detalhar aqui o custo, tá? Clica em gravar. O que o sistema está fazendo neste momento? Ele fez uma entrada no seu estoque da recarga. Nós vamos ver isso em relatório, que fica mais fácil de enxergar. O sistema já perguntou aqui para mim se eu desejo fechar essa ordem agora. O que significa isso? Se eu clicar em sim e fechar a ordem, em nenhum momento eu posso voltar e fazer alteração. Qual seria a alteração? Eu poderia, por exemplo, entrar lá na tela de ordem simples e acrescentar mais quantidades, ou remover quantidades, ou alterar alguma informação que eu preenchi errado. Se nesse momento você fechar a ordem, você não consegue fazer mais nada com ela, ela está finalizada de fato, tá? Eu não vou fechar, inclusive, se você precisar fazer um estorno, por exemplo, ao invés de 10, eu preenchi 100 e não percebi, fiz toda a movimentação e fechei essa ordem. Quando eu fui tirar um relatório, eu fui verificar, ao invés de 10, eu fabriquei 100. Então, eu fabriquei errado. Eu não consegui estornar. Então, muito cuidado quando vocês forem fechar a ordem. Fechar significa não faça mais nada, ela está concluída. Bom, eu vou dizer que não. Se depois, futuramente, eu quiser fechar essa ordem, eu posso clicar no botãozinho de fechar ordem, o sistema vai trazer a tela. Ou, vocês lembram que lá pela tela de abertura também tem um botão de fechamento que ele puxa a mesma tela. Ou também eu posso vir aqui no menu de produção, nos gerenciadores, e vir aqui em fechamento. Também ele vai trazer a mesma tela. Para fazer o fechamento, basta você clicar aqui, puxar o EF, colocar o ano, puxar a ordem e pôr a data que você está fechando essa ordem, para que não haja mais nenhuma modificação. É só preencher a data e clicar em gravar, tá? Eu não vou fechar nesse momento. Bom, então vamos visualizar aqui, em forma de relatório, como que ficou esses produtos, né, para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Vou puxar aqui mais ou menos os produtos que eu utilizo, para ele não trazer muita coisa, tá? E vou filtrar. Vou imprimir, né? Vamos pegar aqui, então, os produtos que eu trabalhei. No caso, a recarga e o plástico, tá? As outras coisas que eu peguei aqui, no caso, foi nota de entrada. Então, nesse caso, não vai entrar, tá? Repara aqui, o plástico, o que aconteceu com ele? Eu tinha feito aqui um lançamento de entrada para ter isso em estoque e, através da ordem de fabricação, quando eu fui lá naquela tela de abertura, na aba de componentes e movimentei, ele deu uma saída de 2 quantidades do estoque. Então, ele mostra aqui o tipo QOF,
o ano aqui ele traz automaticamente com o número da ordem. Então, essa aqui foi a ordem que movimentou a saída desse produto. Assim como eu já fui na tela da tela de apontamento e fiz o apontamento da recarga. Por quê? Porque eu já produzi a recarga. Então, o que o sistema fez aqui? Ele também criou uma OF, usando o mesmo documento, porque é a mesma ordem, e ele deu a entrada. Então, repara, ele deu a entrada de 10 quantidades. Então, repara que o meu saldo da recarga era 0 e agora eu tenho 10. E o meu plástico, eu tinha 100 unidades no meu estoque e agora eu só tenho 98, porque eu já utilizei 2 quilos, no caso, né? Que a gente está trabalhando plástico em quilo. Tá? Isso é para vocês entenderem o que a tela de abertura aqui, você movimenta os componentes, o que ela faz, e o que a tela de apontamento faz. Apontamento indica que você fabricou e agora você já tem esse produto no seu estoque. No caso, a recarga, a gente entrou 10 unidades da recarga. Aí, para eu ter a recarga, eu preciso tirar o meu plástico do estoque. Então, tirei 2 quilos de plástico do meu estoque. E a mesma coisa vai acontecer quando eu movimentar a caneta e os outros produtos, tá? Então, vamos agora lá fazer a outra parte, que é fabricar a caneta. Então, volto naquela tela de abertura, puxo a ordem referente à caneta, ela já está aberta, eu não selecionei. Então, volta, seleciona, utiliza o seu filtro e você vai movimentar os componentes dessa caneta. Eu tenho o saldo dela aqui, tá? Por isso que agora eu consigo fazer a baixa. Eu tenho 10, ó, preciso de 10 quantidades, eu tenho 10 saldos em estoque e vou baixar as 10. Quando a gente viu da outra vez, eu tinha 0, então eu teria que voltar nessa tela. Por isso que o ideal é você fazer essa etapa depois, quando você for iniciar o processo da caneta. Agora eu vou puxar aqui o filtro novamente. Eu vou utilizar por aqui mesmo. Tela de apontamento significa o quê? Que eu já estou dando a entrada, já fabriquei as canetas, eu quero fazer a entrada das canetas. Então, estou fabricando 10 unidades da caneta, tá? E vou gravar aqui. Também não vou fechar, não é a necessidade agora. Vamos imprimir novamente lá o relatório e ver como ficou? Eu estou tirando ficha de estoque porque é um relatório que ele detalha bastante o que aconteceu com os produtos, tá? Mas você poderia, por exemplo, se quisesse consultar somente o saldo final, poderia utilizar aí a posição do estoque ou o F11, que é a consulta de mercadorias. Bom, então aqui, tirando um ficha, a gente agora tem saldo de 10 unidades da caneta. Bom, então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A caneta, agora nós temos 10 unidades de entrada da caneta. Reparem que a recarga de tinta ficou 0. Mas eu não tinha 10, que eu tinha acabado de dar a entrada de 10. Por que agora está 0? Porque para eu utilizar a caneta, eu preciso de 10 unidades da recarga. Então, eu lancei 10 e também já utilizei essas 10. Hoje, meu estoque é 0. Reparem aqui, através das ordens, que ele mostra a ordem 3 e a ordem 4, com a ordem 3 dando entrada e a ordem 4 dando uma saída. Então, eu zerei. É isso que o sistema faz, esse é o processo que ele faz na fabricação. Dessa forma, a gente finaliza a parte de produção do produto. Agora, vamos dizer que eu tenha dado a entrada errado, eu fiz algum procedimento errado, ou usei os componentes errados, tem algum cadastro errado. Como que eu faço para voltar esses produtos para o estoque? A gente não tem mais os produtos, vocês podem observar isso. Como que eu faço para isso voltar para o estoque? Nós vamos em estoque, produção, gerenciadores, e nós vamos no campo, na tela de estorno. Para você utilizar esse estorno, vocês precisam cadastrar um símbolo lá na tela que eu já mostrei, que é símbolos de movimento de estoque, com o tipo estorno, tá? Então, aqui primeiro você vai selecionar o símbolo, tipo que você utilizou para a sua ordem. Então, o símbolo, o ano e o número. Então, aqui eu tenho o número 3 e o número 4. Vamos dizer que eu tenha errado aqui a ordem final, que é a ordem número 4.
Vou fazer o estorno dela. O tipo de estorno tem que ser um tipo referente ao estorno. Então, você vai cadastrar no movimento de estoque um símbolo que vai representar o seu estorno, tá? No meu caso, eu vou utilizar aqui essa opção. O sistema vai fazer o estorno de 10 quantidades, tá? Eu tenho que definir aqui a data do estorno desse movimento. Lembrando que... Eu posso falar? A Sol tá falando. Bom, aí no campo tipo de estorno, você preenche o tipo do símbolo que você cadastrou lá no seu movimento nos símbolos, né, de movimento de estoque. Então, você tem que cadastrar um símbolo chamado OE, que é a ordem de estorno, tá? Essa informação é muito importante para o SPED. Então, o tipo de estorno sempre tem que ser OE, ordem de estorno. Então, você tem que cadastrar... Então, você tem que cadastrar isso lá na tela de símbolos de movimento de estoque, esse símbolo OE. Bom, aí você vai colocar a data de estorno. No caso, como eu deixei a mesma data de movimentação, é a mesma data de estorno, o sistema está me informando aqui, ó, que é a mesma data da última movimentação e se eu quero continuar assim. Nesse caso, eu vou continuar assim. Mas, geralmente, você vai lançar o estorno com uma outra data, com uma data posterior, tá? Basta você clicar aqui, ó, em gravar. O sistema vai informar para mim, ó, que após o estorno, não pode ser feita nenhuma alteração. É a mesma coisa do fechamento. Se eu faço um estorno, eu não posso fazer nada, nenhuma alteração no sistema, na parte do cadastro dessas ordens. Eu coloquei que sim, ele está me indicando de novo ó, que a data de estorno é a mesma, porque geralmente não se usa a mesma data, mas eu vou continuar dizendo que sim, tá? E como a gente está fazendo um teste. O que ele fez? Olha, reparem, estorno realizado com sucesso e ele criou uma ordem. Então, agora ele criou uma ordem chamada OE, com o número 1, do ano 21. Se a gente abrir lá na tela de ordem simples, que é onde a gente sempre visualiza os cadastros, eu vou puxar OE, número 21, número 1. Olha o que ele fala, que eu não posso modificar a OE porque ela foi um estorno da ordem 4 do ano 21. Então, reparem que o sistema ele conseguiu vincular a ordem OE número 1 com a ordem OF. Bom, então aqui a gente vai... Eu vou preencher novamente os produtos, tá? Para ficar mais fácil a visualização e não mostrar todo o meu estoque aqui. E vou imprimir. Vamos ver o que aconteceu lá com a caneta. Então, a gente tem aqui a caneta. Reparem que eu tinha aqui, na ordem 4, é uma OF, ordem 4. Eu tinha entrada de 10. E o que o sistema fez? Ele fez o inverso. Então, ao invés de uma entrada, agora eu tenho uma saída. Eu tenho uma OE, que é um estorno. O número dela é número 1. E eu tenho uma saída. Zerou novamente aqui a minha caneta. Assim como os componentes. Olha a recarga, o que aconteceu com ela. Ele também criou aqui uma OE, uma ordem de estorno, tirando essa quantidade. E aí, voltou para o estoque aqueles 10, porque estava 0, lembra? Então, ele tirou. Uma coisa que é importante vocês verem aqui, a última coisa, o último processo que eu fiz foi a OE. E lembra que eles tinham dado algumas mensagens. Você está fazendo estorno com a mesma data de movimentação. A gente tem uma regra no sistema que ele verifica essa informação. E por que ele ficou dando mais de uma vez essa mensagem? Para te alertar de que não é o ideal você fazer o estorno com a mesma data que você fez a movimentação. Porque repara como que ficou. Deu a impressão que o sistema fez 2 entradas de 10 e uma saída de 10, sendo que eu fiz uma entrada de 10, a saída de 10, e depois eu voltei de novo com a entrada porque foi a ordem de estorno. Então, o saldo final continua funcionando, ele continua mostrando 10, mas a forma de exibição, por conta da entrada ser sempre prioritária para o estoque, o sistema ele exibe dessa forma. Então, o ideal, na verdade, é o estorno ter uma data posterior, pelo menos, da data de movimentação, tá? Mas não afeta nada no estoque, no resultado final. E aí a gente tem a mesma coisa para todas as outras ordens.
Bom, finalizando aqui a parte de produção, a gente tem outras duas telas. O que significa isso? Serviços internos. Quando você tem algum serviço que foi feito que não estava previsto na produção e você queira adicionar, ou você quer, por exemplo, colocar a hora do seu funcionário que ele trabalhou, você pode acrescentar isso nesses serviços internos, tá? Então, você puxa a ordem daqui, no caso, eu vou puxar a ordem 3, porque ela está ainda, que ela não foi fechada, né? Então, eu posso acrescentar essas informações. E aí, você pode adicionar aqui quem foi o funcionário, de que horas a que horas ele iniciou, pode funcionar como um apontamento, né? E você colocar o serviço que foi executado. Na tela de outros custos, você pode acrescentar aqui custos que você não previu na sua produção, ou custos que não é um custo fixo, ele pode ser um custo variável. Então, você puxa aqui o seu tipo, né? O F, o ano, o seu número e preenche as informações. Bom, dessa forma, nós finalizamos aqui a parte de produção. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do chat ou telefone, ou envie um e-mail para suporte@unis.com.br.